Olá, terapeutas, Elcio Lopes aqui, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e neste vídeo eu falo o que é fobia social e seus sintomas, e você como terapeuta, como que você pode ajudar o seu paciente a superar esses transtornos utilizando a técnica da TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Então, se você tem interesse por esse tipo de assunto, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Então vem comigo. Como superar a fobia social? Primeiramente, precisamos entender o que é fobia social. Então, a fobia social é o transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social, que é quando alguém tem medo intenso de ser julgado pelos outros, especialmente em situações sociais, como falar em público, ir a algum tipo de festa, encontrar novas pessoas, falar com pessoas estranhas ou até mesmo tomar aquele lanche em locais públicos e assim também usar banheiros fora do seu habitat natural, que é a sua casa. Então, na fobia social, os sintomas podem variar de pessoas para pessoas, porém é normal a inclusão de preocupação intensa ou angústia, geralmente quando antecedem situações que exigem apresentação ou contato com um público específico. Veja que alguns indivíduos podem experimentar sintomas físicos como tremores, sudorese, taquicardia, náuseas ou até mesmo rubor facial. Claro, a apresentação desses sintomas pode interferir significativamente na vida diária e também nas interações sociais ou relações interpessoais. Em função disso, ocorre o quê? A evitação de situações como essas, o que pode acarretar no isolamento e, consequentemente, a solidão desse paciente ou dessa pessoa. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma pessoa que pode evitar festas ou eventos sociais porque essa pessoa tem um medo intenso de ser julgado pelas outras pessoas. Então, ela pode preferir ter que ficar na sua casa sozinha, mesmo querendo participar dessa festa. Mas o medo de ser avaliada negativamente é tão grande que isso se torna difícil, é uma situação que ela não consegue lidar. Então, ela acaba se esquivando, ela acaba buscando a fuga. Se pegarmos como exemplo um segundo caso, digamos aqui que uma estudante sofre de fobia social. Então essa estudante, ela tem medo de apresentar um trabalho da escola na frente da classe. Desde então que ela fique sabendo que ela vai fazer essa apresentação, ela tem tido dificuldade para dormir, ela experimenta ataques de pânico só de pensar na apresentação. Então ela passa horas ensaiando sozinha e mesmo assim ela sente-se terrivelmente nervosa. Mas chega o dia da apresentação, ela sente que seu coração começa a bater mais forte, de modo acelerado, ela sente suas mãos tremerem, ela tem dificuldades para respirar e ao se levantar para falar, a sua voz fica trêmula. Ela luta para articular as palavras, contudo, ela consegue fazer a sua apresentação, mas o pós-apresentação causa também efeitos. Após essa apresentação, ela começa a ficar preocupada com o que os outros pensam dela neste momento. Então ela teme ter saído mal e alimenta essa ansiedade para futuras apresentações sociais. Veja aí como que está uma pós-apresentação, mesmo assim os sintomas continuam acontecendo, o que pode fazer com que essa pessoa venha a fugir, venha a se esquivar dessas futuras apresentações, tudo em função dessa fobia que ela traz consigo, essa fobia social. Pessoas que sofrem desse transtorno geralmente têm um repertório de pensamento muito vasto, são pensamentos disfuncionais, pensamentos irreais, né? Como as pessoas vão pensar que eu sou estranho, poxa, mas vão perceber que eu estou nervoso e vão me julgar por isso, né? Então eu não vou conseguir me sair bem, todos vão rir de mim. Veja que o grande problema aí é que esses tipos de pensamentos, eles podem acarretar ou vão geralmente acarretar em interpretações distorcidas da realidade. E isso gera reações comportamentais, fisiológicas e também emocionais. Olha só o transtorno que causa a fobia social. Então, as reações comportamentais, por exemplo,
A pessoa pode evitar encontros sociais, a pessoa busca o isolamento, a pessoa pode fazer uso de drogas ou de álcool como estratégia compensatória, ou seja, uma forma de enfrentar uma situação futura que se deparou de frente dessa pessoa. Quando nós falamos em reações fisiológicas, a pessoa pode enfrentar tensão extrema, suor excessivo, tremores, batimentos cardíacos acelerados. Então veja que nas reações emocionais também podem ocorrer a preocupação obsessiva, que é o medo intenso, ela tem sensação de estar constantemente sendo avaliado pelo outro. Então veja que nós temos um trabalho aí a fazer com esse paciente. Então, como terapeutas, nós temos que intervir para ajudar o paciente a superar essa fobia social. Bom, como que nós fazemos isso então? Trabalhando com a abordagem da TCC, aqui há pelo menos 4 técnicas que podemos utilizar para a intervenção do tratamento da fobia social, objetivando, é claro, as alterações dos comportamentos e também da cognição desse paciente. Então as técnicas: exposição gradual, reestruturação cognitiva, treinamento em habilidades sociais e técnicas de relaxamento. Eu vou falar para vocês sobre cada uma delas agora. A exposição gradual é uma técnica comportamental que envolve enfrentar gradualmente situações que causam ansiedade ou medo, começando com aquelas menos temidas e progredindo para as mais desafiadoras. E o objetivo principal dessa técnica é reduzir o medo e a evitação de situações sociais, ajudando o paciente a aprender que suas preocupações exageradas não se concretizam e que ele pode, de certo modo, lidar com essas situações de forma mais eficaz, uma vez que ele aprende a colocar em prática aquilo que está sendo passado para ele. E como que podemos aplicar essa técnica? Por exemplo, se o paciente tem medo de falar em público, o terapeuta pode começar pedindo a esse paciente para praticar a fala em voz alta para si mesmo e em casa, e depois pedir a um amigo próximo para ouvir e gradualmente aumentar a exposição, como falar em pequenos grupos, até alcançar o objetivo de falar em público, que é o principal objetivo para que ele venha perder esse medo de falar em público. E onde podemos aplicar essa técnica? Qual local? A exposição gradual geralmente é realizada em um ambiente seguro e também controlado, como o consultório do terapeuta, onde o paciente se sinta apoiado e possa receber as orientações e também feedback do profissional durante esse processo que para o paciente é bastante doloroso. E uma segunda técnica que nós podemos aplicar é a reestrutura cognitiva. O que é a reestruturação cognitiva? A reestruturação cognitiva é uma técnica cognitiva que envolve identificar e desafiar pensamentos distorcidos negativos que estão associados às situações sociais e substituindo esses pensamentos por pensamentos mais realistas e também mais positivos. O objetivo dessa técnica é a resolução do problema do paciente. Então, nós vamos ajudar o paciente a reconhecer padrões de pensamentos negativos que contribuem para a ansiedade social. Isso vai promover uma visão mais equilibrada da situação e mais adaptativa, né, às relações sociais que esse paciente encontra à sua frente. Como que nós, terapeutas, podemos aplicar essa técnica? É durante as sessões de terapia, então, onde o paciente, nós vamos ajudar esse paciente, né, a identificar esses pensamentos automáticos negativos que surgem em situações sociais e a questioná-lo de uma forma mais racional possível. Por exemplo, o paciente pode pensar: as pessoas vão me julgar. E o terapeuta pode então incentivar esse paciente a buscar evidências que apoiem ou contradigam essas crenças. Onde nós podemos aplicar essa técnica? A reestruturação cognitiva pode ser aplicada tanto durante as sessões de terapia quanto em casa através do uso de registros de pensamentos diários e de autoavaliação. O ambiente terapêutico é importante porque ele vai oferecer suporte e orientação enquanto o paciente pratica as técnicas em situações da vida real. Uma terceira técnica é o treinamento de habilidades sociais. O que é a técnica de treinamento em habilidades sociais? O treinamento em habilidades sociais
é uma técnica comportamental que visa desenvolver habilidades específicas de comunicação e interação social para melhorar a confiança e a capacidade de lidar com diferentes situações sociais. O objetivo dessa técnica é capacitar o paciente em habilidades práticas que o ajude a envolver de forma mais eficaz em suas alterações sociais, reduzindo a ansiedade e melhorando a qualidade nos relacionamentos interpessoais. E como podemos aplicar essa técnica? O terapeuta pode ensinar técnicas de assertividade, escuta ativa, expressão de sentimentos, resolução de conflitos, por exemplo. O terapeuta pode simular situações sociais de fornecer feedback sobre as habilidades de comunicação desse paciente. E onde podemos aplicar? O treinamento de habilidades sociais pode ser realizado tanto em sessões individuais quanto também em grupos terapêuticos. O ambiente, o consultório, é um ambiente mais seguro, onde o terapeuta permite a prática e o aprimoramento das habilidades sociais antes de aplicá-la em situações do cotidiano desse paciente. E uma quarta técnica é a técnica de relaxamento. O que é a técnica de relaxamento? As técnicas de relaxamento englobam abordagens cognitivas e comportamentais que visam reduzir a ansiedade e a tensão física associada às situações sociais desse indivíduo. E claro, essa técnica também tem um objetivo, e o objetivo é ajudar esse paciente a se acalmar e a lidar melhor com o medo e a ansiedade em situações sociais. Isso vai promover o quê? Uma sensação de relaxamento e autocontrole. E como podemos aplicar a técnica de relaxamento? O terapeuta pode ensinar técnicas como respiração profunda, relaxamento muscular progressivo, visualização guiada ou meditação. Por exemplo, durante as sessões de terapia, o terapeuta pode guiar o paciente por uma prática de respiração que seja mais profunda. Isso vai encorajar esse paciente a praticar regularmente na sua casa, no seu ambiente, onde quer que ele esteja, emendando, fazendo um link aí, onde a gente pode aplicar essas técnicas de relaxamento. Elas podem ser aplicadas tanto durante as sessões de terapia quanto na casa do paciente, assim como nós já dissemos aqui, especialmente antes de situações sociais que são desafiadoras. É importante que o paciente se sinta confortável e seguro ao praticar essas técnicas, seja no consultório do terapeuta, claro, ou em um ambiente tranquilo na sua casa. E quais são os resultados positivos ao aplicar as técnicas? Ao aplicar essas técnicas, você e seu paciente vão colher resultados positivos como a redução da ansiedade em situações sociais, o aumento da autoconfiança e também da autoestima. Vão haver melhorias nas habilidades de comunicação e também nos relacionamentos. Vai haver a redução de uso de drogas ou álcool como forma de enfrentamento. Então veja que há uma gama de comportamentos positivos que vão ocorrer em função da aplicação dessas técnicas. Então, terapeutas, as técnicas são importantes? Sim, é de extrema importância que você aplique essas técnicas, mas também você deve estar ciente de que essa explicação oferece uma abordagem inicial para entender e tratar o transtorno de ansiedade social. Mas também é importante que você se lembre que cada pessoa é única e pode responder de forma diferente às diferentes técnicas de tratamento. Então, é bom que você venha a se adaptar à abordagem terapêutica, às necessidades individuais de cada paciente e também acompanhar de perto o progresso ao longo do tempo. Isso é importante, que você mantenha esse acompanhamento do seu paciente, e se houver necessidade de alterar as técnicas, não há problema nenhum. Então, se essa explicação foi útil para você, eu sugiro que você assista os outros vídeos dessa playlist, como esse que eu vou deixar aqui no card, Eu tenho certeza que isso irá te ajudar em suas intervenções práticas no momento clínico. Sucesso para você e até o próximo vídeo. Só não esqueça de deixar o seu like aqui, nos ajude aí a crescer esse canal, tá bom?